corpo celeste, iniciando todo o mistério. Deus tinha um plano de redenção para um povo especial, escolhidos para vencer, a fim de receber de Deus a manifestação, e assim cavalga o caminho novamente. Vem viver no caminho de Deus. Ele desceu a terra por amor. Oh, aleluias! Manifestando seu poder. Ele estava toda a redenção. Estamos livres da escravidão. Ele desceu. Aleluias! A terra por amor. Graças a Deus. Manifestando seu poder. Ele estava toda a redenção. Estamos livres da escravidão. Este é o tempo de tomarmos posição. Não estamos conformados neste mundo, mas o nosso entendimento tem sido renovado e está nos transformando para vivermos na agradável e perfeita vontade de Deus. Vem viver na vontade de Deus, cante. Na vontade de Deus. Ele desceu. Ele desceu a terra por amor, manifestando seu poder. Ele estava toda a redenção. Estamos livres da escravidão. Ele desceu a terra por amor, manifestando seu poder. Ele estava toda a redenção. Estamos livres da escravidão. Estamos livres da escravidão. Aleluias. Olhando para Cristo, de ver em sua palavra que o noivo está aqui, atrás de sua noiva amada. Para casa agora eu vou, com ele vou morar, pois o meu Senhor em uma nuvem veio revelar. Abriu os 7 selos
sua glória. Ele está aqui e os pés dela está usando. Creia, meu irmão, este foi sempre o grande plano. Olhe, a noiva vai passar outra vez. Aleluia! Canto agora em perfeito amor. Os trovões soaram em 63, trazendo as vestimentas para a noiva do Senhor. Abriu os 7 selos e mudou a minha história. Mostrou de novo o nome e o poder de sua glória. Ele está aqui e os meus pés está usando. Creia, meu irmão, você faz parte deste plano. Olhe, o noivo, ele está aqui. Falando agora em seu coração. Se apronte, é hora de partir. Venha para a luz, saia dessa escuridão. Venha para a luz, aceite a revelação. Abriu os 7 selos, abriu os 7 selos e mudou a minha história. Mostrou um novo nome e o poder de sua glória. Ele está aqui e os meus pés está usando. Creia, meu irmão, você faz parte deste plano. Creia, meu irmão, você faz parte deste plano. Todas as nações da terra um dia vão compreender. Em Cristo já venceu a guerra, é somente você crer. Não adianta resistir à mensagem do Senhor. O ódio tem que sair na presença do amor. Cristo, Cristo vive, Cristo vive. Cantemos ao seu nome louvor. Cristo, Cristo vive. Cantemos ao seu nome louvor. Todas as nações da terra um dia vão compreender. Em Cristo já venceu a guerra, é somente você crer. Aleluias! Não adianta resistir à mensagem do Senhor. O ódio tem que sair na presença do amor. Cristo, Cristo vive.
Eu amo. Pastor Pedro é bem-vindo à plataforma. Amém? Nota lá. Então, uma boa noite a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez na casa do Senhor para cultuarmos ao nosso Deus. Nossos preciosos irmãos aqui nesta congregação presente e também aos nossos irmãos, amigos e pessoas que estão acompanhando através da internet. Todos vocês sejam ricamente abençoados. Nós teremos esta porção de bênção, o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Homem, repartindo o corpo, palavra do Filho do Homem, repartindo a sua palavra conosco. Temos que estar nutridos desta palavra para termos a fé para o arrebatamento. Gênesis capítulo 6, do verso 1 ao verso 8, é onde estão as escrituras bases para a nossa pequena meditação nesta noite. E convido você a reverentemente acompanhar a leitura da palavra de Deus. Vamos então ler e já entrar no nosso assunto. Estaremos falando um pouco sobre ser apanhado pelo lado de dentro da porta. Depois da leitura, estaremos também trazendo uma parte da leitura da mensagem do profeta, como poderei vencer. E isso tudo vai equipar você, nos equipar para essa fé de arrebatamento. Então, como já mencionado, Gênesis capítulo 6, verso 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Somente até no verso 8, quando falarmos sobre o contexto, então vocês apanharão, captarão. Ainda de pé como estamos, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nós já temos cantado em teu louvor, temos orado também a ti, Senhor, intercedendo, te pedindo, ó Pai, tuas bênçãos. Pai amado, mas queremos reconhecer também, ter a gratidão em nosso coração por tudo que o Senhor fez e nos faz, meu Pai. Especialmente a revelação da tua palavra nesses últimos dias, a revelação do Filho do Homem, Senhor. Pai querido, e nesse momento, meu Pai, que a tua palavra tem sido lida, nós não podemos fazer nada mais do que isto, meu Pai. Mas o Senhor quer entregar, e com certeza o Senhor tem uma mensagem para nós nesta noite, e que o Senhor mesmo desça, Senhor, na forma da palavra, ministre isto para os nossos corações, e nos faça, ó Pai, prontos para a plataforma, Senhor, de arrebatamento, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos, te agradecemos. Amém. Podeis assentar. Muito bem, preciosos, amados irmãos, amadas irmãs, lembro-me aqui, a gente quase não menciona, o nome dos irmãos, mas nossos irmãos aqui, nas nossas proximidades, Nova Brasilândia, Santana do Guaporé, como chama aquele outro município, depois de São Miguel, Seringueiras, e assim, todo o Vale do Guaporé,
E esta palavra está indo não só aqui na Redondeza, mas está indo para todas as partes, né? E nós temos nossos irmãos e irmãs em outras línguas, em outros idiomas, e temos também países de língua portuguesa, como é o nosso caso, e que Deus abençoe cada um que estão reunidos nesse momento. Outros já se reuniram por causa dos fusos horários. O planeta Terra tem 24 tipos de horários diferentes, né, ao redor do mundo, e Deus está cuidando de tudo e de todos. Nesse momento, irmãos, nós estaremos meditando um pouco sobre a palavra de Deus. Lemos apenas Gênesis capítulo 6, verso 1 ao 8, mas você pode tomar em casa e ler todo o capítulo 6 de Gênesis. E sempre os irmãos, né, quando vão ler a Bíblia em casa, em família, se às vezes o capítulo está muito longo, você gostaria de ler ele mais fracionado, não há problemas, e vai lendo, estudando, até que você tome todo o capítulo. E é claro, quando se tem aquele tempo dedicado, né, pode ser estudado todo o capítulo de uma vez, tranquilamente. Mas não é a parte formal, não é ser aquele espírito religioso, eu estudo a Bíblia, eu isso, eu aquilo, mas naquele espírito humilde, dócil e desejando realmente ruminar essa palavra que Deus está entregando para os nossos corações. O profeta de Deus estará falando através da mensagem Como Poderei Vencer. Estarei tomando a partir do parágrafo 66 daqui a pouco. Mas primeiramente, irmãos, já até falei sobre o tema, né? Seja apanhado pelo lado de dentro da porta. Então, dentro do contexto aqui, teve a arca. E a arca era uma coisa inédita na época. Não se falava em arca, nem barco, nem lanchas e navios. Por quê? Não havia esse tipo de coisa, de navegação. Agora, depois do dilúvio, a terra sofreu uma mudança. Na minha ignorância, eu chamaria de uma mudança geológica, não sei se é. Mas houve mudanças na superfície do planeta, na divisão dos continentes e assim sucessivamente. Depois que passaram aqueles dias todinhos, a terra submersa, coberta por águas do dilúvio, e quando as águas baixaram, a terra já tinha outra aparência, né? Se tivesse tirado uma fotografia topográfica, então muitas montanhas, muitos vales estavam diferentemente. E há historiadores, não temos que estar prestando atenção exatamente em histórias dos historiadores, mas muitas coisas, aquilo que une com a palavra de Deus, então você às vezes até acaba observando. Certa vez, rapidamente aqui, eu estava participando de um certo curso na cidade de Cuiabá, capital do Mato Grosso, e isso há bastante tempos atrás. E aquele curso teve que passar um final de semana ali. Passei mais de uma semana, umas 2 semanas naquele local. Mas no fim de semana não tinha as aulas. E aí então, como é muito próximo da Chapada dos Guimarães, é o nome do local. Então, o pessoal reuniu, cada um ajudou ali com pouca quantidade, muito pequena, mas reuniu a quantidade para contratar para alguém da região, uma guia turística, por sinal, parece que era até uma professora ou uma ex-professora de geografia. Ela foi então naquela excursão para explicar os locais ali. E uma das coisas que ela comentou, ela falou, nós estamos a 800 metros de altura. Subimos serra acima, né? Asfalto, subiu de ônibus, é claro. E lá na Chapada em cima, então tinha restaurantes e muitas coisas para se visitar. E quando então ela caminhou conosco ali, estou falando isso porque eu achei proveito nisso. E ela começou a falar das formações rochosas, aquele plano no alto lá, aquela chapada, ela chamou de platô. O pessoal que estuda geografia, essas coisas, sabe melhor, né? Eu não sou dessa área de geografia, mas ela falou assim, até hoje, quer dizer, até os nossos dias, até aquele dia que eu estava lá, mas creio que até os dias de hoje, são encontrados objetos, eu vou chamar de objetos, coisas do fundo do mar, coisas das águas, como conchas, casca de ostras, conchas, coisas que se acham na areia, na praia. Acha lá em cima, a 800 metros de altitude.
É um local muito apropriado para se lançar de asa delta, de parapente, esses negócios de voar aí, né? Motorizado ou não, né? Muito bom para isso, para quem gosta de altitudes. E aí então, isso me chamou a atenção e creio que chama a atenção de vocês também, de uma maneira positiva. Um local com 800 metros de altitude do nível do mar, longe de mar, porque nem existe mar naquele estado, mas encontra-se coisas, conchas e coisas que se encontram nas beiras de praias. Agora, não está se falando de encontrar uma peça, duas, três. Encontra muitas peças. A professora disse. Como assim? Não é que alguém levou isso para lá. Isso está lá. Então, ela diz assim, acredita-se que no tempo do dilúvio. Então, se nós acreditarmos ou não nisso que está sendo falado através desse conhecimento, isso não interfere, não faz a palavra de Deus falhar. A palavra de Deus é verdadeira. Então, se tem objetos ali e não foram levados por pessoas, nem por animais, nem por nada, então acredita-se que quando a terra ficou toda coberta, aqui nessa região também ficou coberta. E aí o que aconteceu? Então, na flutuação e no movimento, então possa ser que materiais ficaram depositados nos altos e topos das montanhas, quando eles deveriam estar lá na beira das praias, do mar e assim sucessivamente. Mas estou falando isso aqui apenas para dar um tempo aqui. Dificilmente conseguimos entrar direto na palavra. Esse lugar ninguém acostuma com ele. Então, por mais que estamos há anos na presença de Deus, todos nós, eu, vocês, nossos irmãos acompanhando também, através do vídeo, mas o certo é que houve um dilúvio. Não tem como negar. Seja a ciência concordando ou não, houve sim um dilúvio. A palavra de Deus é verdadeira. Lemos apenas Gênesis 6, verso 1 ao 8, mas como eu já disse, tomando o restante da leitura, vocês vão ver que apenas de uma civilização completa na face da terra, apenas 8 pessoas entraram na arca. Mas as dimensões, largura, altura, comprimento, né, que é a profundidade da arca, a embarcação é tridimensional. Então, apenas 8 almas, 8 pessoas e vários animais. Os animais tiveram mais revelação do que os seres humanos. Não precisou de Noé contratar vaqueiros ou pessoas para ficar tocando os animais, capatazes, coisas assim. Não, o Espírito Santo inspirou aqueles animais, eles vinham. Então tudo que Noé teve que fazer, manter a porta aberta, a rampa ali para subir, se é que era assim, e esses animais vinham. Então não precisou aquele trabalho todo de alguém arrebanhando, sei lá como que é, tangendo, sei lá, fazendo os animais entrar na marra e os animais se recusando. Não, não tem isso na Bíblia. Tem que os animais vieram e entraram. Já os seres humanos, a Bíblia diz que eles zombaram, aqui uma força de expressão, deve que atiraram ou tiveram vontade de atirar tomates podres, ovos estragados na arca, ou seja, zombando da arca, aquela embarcação, porque não era costume de ninguém navegar, e nem de chover, não chovia até aqueles dias. Então como que se mantinha? A Bíblia diz que um orvalho descia sobre a face da terra, um vapor de água, então fazia com que aquilo substituía a chuva, ou seja, fazia o trabalho da chuva, aquilo regava, trazia umidade sobre a face da terra. Mas após o dilúvio, quer dizer, durante o dilúvio teve a chuva pela primeira vez, e depois continuou a ter chuva, inclusive foi instalado um sinal nos céus, que toda vez que chove, então aparece o arco-íris, aquele arco-íris que tem 7 cores, como um sinal de que Deus não destruirá mais a terra com água. Ele prometeu que não destruirá mais com água. Não quer dizer que ele não vai destruir, só que vai destruir com fogo da próxima vez. E ele tem uma igreja noiva escolhida para retirar daqui dessa dimensão antes da destruição com fogo vir ao planeta. E isso já foi mostrado em Tipo, já foi mostrado uma amostra disso nos dias de Sodoma e Gomorra, nos dias de Ló, que podemos conferir isso em Gênesis capítulo 18, seguindo, depois do capítulo 19 também,
lendo os 2 capítulos, você vê onde começa a visitação de Elohim visitando a face da terra, com exclusividade para a semente eleita, né, para Abraão. E em Lucas, no Novo Testamento, Lucas 17, verso 30, Jesus diz que como foi naqueles dias, nos dias de Noé, Gênesis 6, e nos dias de Ló, Gênesis 18 e 19, assim também será. Como Jesus estava naquele tempo no passado, ele falou, assim será nos dias da vida do Filho do Homem, quando o Filho do Homem estiver sendo revelado. Só que o tempo passou e esses dias do Filho do Homem já chegaram. E nós estamos vivendo exatamente esse momento. Mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, parágrafo 262, e outros parágrafos podem ser lidos também. Então estamos vivendo nesses dias, somos as pessoas que, como nos dias de Noé, entraram, foram apanhadas pelo lado de dentro da arca, e nos dias de Ló, Deus avisou através dos seus mensageiros que Ló se retirasse de Sodoma, porque fogo e enxofre iam descer ali, iam cair. E Ló obedeceu o comando e saiu. Ele, suas filhas, sua esposa. E o profeta vai comentar daqui a pouco na leitura. E ele traz esse quadro para os dias de hoje. Que as pessoas avisadas por Deus e que se dão por avisadas, ou seja, no culto passado falamos de predestinação. Todos aqueles que são pré-ordenados para a vida, eles ouvem a palavra, eles se dão por avisados e escapam. Mas os que não se dão por avisados, que empinam o nariz e pensam que são donos de alguma coisa, aí acontece como aconteceu com os que ficaram perdidos, foram apanhados pelo lado de fora da arca e não teve como abrir a porta de alguma maneira, não teve, simplesmente pereceu. Aquele mundo antediluviano pereceu nas águas do dilúvio, sob, debaixo das águas do dilúvio. Nos dias de Ló, a mesma coisa, o fogo e enxofre desencadeou um incêndio de alta potência, de alta magnitude, ninguém ali pôde escapar. E como o profeta vai trazer daqui a pouco na explanação, pessoas que dá a largada. Largada é sair, sai todo mundo junto. Deixa o mundo para trás, deixa as coisas erradas para trás e sai. Tem coragem, tem ousadia para fazer isso. Só que depois percebe que não tem gás, ou seja, não tem condições, não consegue, vai ficando mais lento, começa a andar passos mais lentos para trás, ou seja, não acompanha mais a marcha do rebanho. Lembro uma vez um pastor pregando e falou que a velocidade de um rebanho, de ovelhas ou de vacas ou de qualquer animal, a velocidade não é contada pelo mais rápido, é contada pelo mais lento. O mais lento os mais rápidos tem que esperar os mais lentos para que todos cheguem no destino. Agora, tem um que é tão lento e fujão que foge do redil e sai fora e não quer voltar, então o que acontece? Fica desgarrado, fica desgarrada. Agora, o profeta está nos orientando aqui a corrigirmos e sermos apanhados pelo lado de dentro. Por mais que aquele último animal, aquela última pessoa que entrou na arca, mas entrou, quando o dilúvio caiu, as portas estavam fechadas e foram apanhados pelo lado de dentro. Então, isso é que é importante. Não importa se entrou por último. E hoje é a mesma coisa, sermos apanhados pelo lado de dentro, quer dizer, ainda é tempo. A porta, é claro que a porta está se fechando. E posso até dizer que a porta já está até mesmo fechada. Eu acredito que os eleitos já estão pelo lado de dentro. Mas e se tiver um eleito que ainda está bebendo uma cachaça, um eleito que ainda está fazendo coisas erradas? Se ele é um eleito, se ela é uma eleita de Deus, pré-ordenada para a vida, mas ainda está na vida errada, na predestinação ela já está, ou ele já está dentro da revelação, só ainda não identificou. E a fé, Romanos capítulo 10, diz que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Foi por isso que me moveu o meu coração a transmitir isso aqui para a internet, para que outras pessoas, além dessa comunidade local aqui, sejam abençoadas. Então,
eu agradeço a cada um de vocês a compreensão e paciência aqui da congregação local para podermos repartir isto, que é de grande valia para nossos irmãos e irmãs que também estão tomando posições por esta palavra. Muitos agora nas tribos indígenas, nas aldeias, ribeirinhos, ou nos grandes centros, outros aeronaves agora viajando, e assim sucessivamente estão se conectando com essa palavra. E quem já está conectado, nós temos a missão de ir em frente e saber que fomos apanhados do lado de dentro e estendendo o braço, porque alguém ainda tem que estar se posicionando, embora já sejam contados no número dos escolhidos. E quem não é contado, o que vai acontecer? Eu preciso falar essa parte antes de entrar na outra leitura. Por mais que dê a largada, sai junto, caminha junto, almoça junto e cultua juntos, mas não vai conseguir chegar. Por quê? Porque o pastor está falando? Não. O profeta diz aqui que a mulher de Ló saiu. Falou, eu não vou ficar aqui não. Eu acredito que o que esses mensageiros falaram, o que o mensageiro falou, está correto. E saiu junto. Ela, seu esposo, filhas. Mas dentro de si ela tinha muito do mundo. Tanto do mundo que ela tinha, que quando o mensageiro falou assim, não olhe para trás. Saia e não olhe para trás. Esse era um dos requisitos. E é claro que aí Ló e as filhas não olharam para trás. Mas a mulher não resistiu à tentação. A vontade de olhar para trás era tão grande. Não é simplesmente olhar para um olhar panorâmico, para tirar uma foto. Mas era aquele olhar demorado. E o profeta olha isso como a pessoa que olha para o mundo assim, desejando, suspirando. Oh, vontade. Ah, se eu pudesse. Ah, se eu não fosse crente. Oh, vontade de novo. Ir lá fazer aquelas coisas. E assim por diante. Então a mulher de Ló fez isso. E ela descumpriu o requisito de não olhar para trás. E ela então foi convertida numa estátua de sal. E certo é que ela não foi uma vencedora. Então ela não é um exemplo para os vencedores. Ela é um exemplo para quem fica, para quem não vence. Que não é o seu caso, não é o caso de nenhum cristão, de nenhuma cristã. Então a Bíblia anota, ela deixa escrito os exemplos e os anti-exemplos. O que seguir e o que não seguir. Então nós não temos que pegar modelo com quem ficou para o lado de fora da arca. O profeta ainda fala aqui, quando ele está comentando, daqui a pouquinho, ele fala assim, eu acho que aqueles homens falaram a verdade, esses pregadores estão falando a verdade sim, mas eu não vou entrar agora não. Depois eu dou um jeitinho, tipo assim, eu pego carona com um crente, eu faço alguma coisa e entro rapidinho, penso e dá um jeitinho. E assim sucessivamente. Não dá nada não. E o certo é que a porta fecha e aquela pessoa fica pelo lado de fora. Bom, vamos então, amados irmãos, aqui para remir o tempo, vamos então para a mensagem Como Poderei Vencer, a partir do parágrafo 66, nós vamos avançar um pequeno trecho aqui, e só para trazer essa confirmação da parte de Deus, porque é Deus quem é o produtor de conteúdo, eu sempre falo isso. Eu sei que tem uns reprovadores, uns opositores da palavra de Deus, e que procuram trazer reprovação sobre a palavra, mas não adianta, nós não dependemos. A palavra de Deus não depende da opinião de Satanás, não depende da opinião de incrédulos para ela ser verdadeira. Esses dias mesmo um irmão me mandou via WhatsApp, não sei por que ele faz isso, mas deve ter um motivo, né? Ele deve sentir um motivo. Compartilhando pequenos vídeos que ele encontra na internet de uma pessoa, até por sinal um pouco mal vestida, né? Um homem, e aquele homem ali falando que não existe pastor na Bíblia, no Novo Testamento. E ali o homem mostra que a inteligência artificial, essas pesquisas que você faz no Google, você dá um comando de voz ali e aquela voz te responde. E aquele homem então tentando mostrar que a inteligência artificial é mais inteligente do que as pessoas. E ele desafiando os cristãos que acreditam, por exemplo, no dízimo, que acredita que existem pastores na Bíblia. E o homem ali tentando desafiar. Coitado, eu pensei, oh meu Deus. Então não sei porque que esse irmão toma tempo em compartilhar um vídeo desse. Mas eu orei a Deus e Deus me mostrou que certamente algum clamor está dentro desse irmão que compartilha esses vídeos. E eu não trago isso, eu não vejo isso como uma reprovação não.
é errado o outro pregar contra a palavra. Mas nem isso não é errado, porque o homem que fala contra a palavra, ele está contra. Só mostrou o lado dele, ué. Mostra que ele não crê na palavra de Deus. E está comparando a palavra de Deus com a inteligência artificial, que ajuda muito nas pesquisas, sim, escolares e tudo mais. Pesquisas de escola, que eu quero dizer, e tudo mais. Mas o cristão não se baseia nessas coisas, se baseia na palavra de Deus. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele instituiu Pedro como pastor do rebanho. Para quando Jesus fosse tirado, o corpo dele foi tirado, então o rebanho teria Pedro ali apacentando. O Senhor Jesus Cristo apacentando o rebanho através do ministério do apóstolo Pedro. E mais à frente em Efésios capítulo 4, verso 11, diz que ele mesmo deu uns para, aí ele apresenta 5 ofícios. Ele mesmo deu uns para pastores. Também, eu disse que são 5. Profetas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, quer dizer, ele mesmo. Depois nós temos em Hebreus 13, onde o apóstolo Paulo, estou falando isso porque este vídeo vai ser acessado por muitas pessoas e quem sabe pessoas que têm ouvido esse tipo de ataque à palavra de Deus pode saber que existe a palavra de Deus correta e existem pregadores que conhecem do que está falando. Então o apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 13, diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Então é no plural, quer dizer, existem pastores. Lembrai-vos dos vossos pastores. Ainda fala assim: a fé dos quais bem fazer em imitar. Quer dizer, os verdadeiros pastores. Não existe falso? Sim. Existe falsidade por todos os lados, mas existe verdade também dentro da palavra de Deus. Certo? Então vamos agora para a nossa leitura aqui. Então espero que aquele irmão que compartilhou, ele ao acessar esse vídeo, será grandemente abençoado. Estou aqui pronto, de coração aberto, para orar por cada um que quer crescer, vê essa necessidade de crescer espiritualmente na palavra de Deus. Então o profeta começa aqui, ó meus amados amigos, não deixa aquela porta se fechar. Jesus disse: como foi naqueles dias, assim também será na vinda do Filho do Homem. Obrigado, irmão. Reticências. Então assim também será na vinda do Filho do Homem. Agora, se alguém for apanhado fora daquela porta, muitos deles podem ter tido boas intenções, e em algum dia, se tais coisas acontecerem, quer dizer, as pessoas que foram apanhadas fora, né, o profeta está aqui mostrando uma inferência, ó. E em algum dia, se tais coisas acontecerem, nós entraremos como o irmão Noé, porque ele é um bom sujeito, mas vê você, somente 8 ficaram dentro. Quer dizer, os outros que só, o profeta fez uma inferência aqui, qualquer coisa aqui, se a coisa apertar, nós entramos com o nosso irmão Noé, porque ele é uma pessoa boa. Certo é que isso nunca aconteceu com eles. Noé entrou, mas aqueles ficaram fora. Agora, pensem bem agora, se você está deitado por aí, ficando manhoso, entre depressa, rápido, porque a porta pode se fechar a qualquer hora. Isso quando o profeta pregou essa mensagem, já há muitos anos atrás. Então, quer dizer, pessoas que ficam manhosas e pensando, não, sempre protelando, sempre deixando para depois, e acontece que ela pode ser apanhada pelo lado de fora da porta. E sempre houve uma arca na economia de Deus. Houve uma arca nos dias de Noé para a salvação de seu povo. Houve uma arca nos dias da lei, a arca do testemunho nos dias da lei. Eles seguiram a arca e há uma terceira arca. Há uma terceira dispensação agora, como nos tempos de Noé, nos tempos de Ló, e agora neste tempo, quer dizer, uma terceira dispensação, que seria uma terceira oportunidade onde também tem uma arca, né? Vamos continuar aqui, como de Ló. E agora neste tempo, há uma arca, agora, e esta arca não é uma denominação, nem mesmo são as obras que você faz. É por um Espírito, Romanos capítulo 8, verso 1. Somos todos batizados em um corpo,
no domínio daquele reino, um batismo espiritual. Não importa quão bom, quão ruim, seja o que for, você está naquele reino através de um batismo com o Espírito Santo. Vem? Esta é a única maneira que você vencerá. Não são todos que estão sob o sangue derramado que são vencedores, porque você mesmo não pode vencer. É Ele quem vence por você. Você está descansado. Então não fique tentando, fazendo aquela luta, aquela guerra no sentido de tentar ser um cristão, uma cristã por você mesmo. Então tudo que você tem que fazer é o quê? Se render a Cristo, deixar que Ele comande seus pensamentos, suas palavras, suas atitudes. Se Ele não falar nada, então não faz nada, fica quieto. Agora se Ele falar, também não fica inerte, não fica parado ali, estacionado. Lança-se rapidamente a cumprir, obedecer o comando de voz. Lembra que Ele falou que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem? São... eu li esta parte. 69 agora. Como saberei então, irmão Brana, que estou lá? É uma preocupação sua também, preocupação de cada um, né? Como que eu vou saber que eu estou lá? Observe que tipo de vida está você vivendo. Simplesmente dê uma olhada ao redor, veja se isso está simplesmente vivendo em você, automaticamente. Quer dizer, de uma maneira automática, dentro de você tem um desejo de servir a Deus. Ainda que você é apanhado em erros, em falhas, seres humanos falham, mas dentro de você não está o desejo de falhar. É isso que o profeta está dizendo. Então eu tenho que ser santinho, não posso nunca falhar? Não, você falha, mas dentro de você, você chora amargamente. Oh meu Deus, por que tais coisas acontecem? Eu não gostaria que tal coisa acontecesse. Então, aquela reprovação que você mesmo tem dentro de si pelas coisas erradas, e aquela aprovação automática pelas coisas corretas, isso faz com que você já se identifique como alguém que está contado na economia de Deus. Você só falta mesmo o quê? Posicionamento nisso, naquilo outro, colocando-se em ordem com a palavra. Prosseguindo aqui. Ou você tem que fazer força e puxar, vê? Então você estará fazendo isso, mas não tente fazê-lo. Quer dizer, dentro desse parágrafo 69, eu já li todo, mostrou que tem que ser de maneira automática. Você obedece por prazer, de maneira automática. Quando você mesmo é apanhado num ato de desobediência à palavra, você mesmo fica, oh meu Deus, me ajuda, não deixe que isso aconteça mais. Agora, se ao contrário, você está forçando para ser um cristão da maneira carnal, então não é dessa forma. Isso prova que você está tentando fabricar, manufaturar. Parágrafo 70. Agora, mesmo exatamente como colocar um bracinho de um bebê no buraco da manga. Vê você? Ele levanta, abaixa, fica de lado e tudo mais. Vê? Ele não pode fazê-lo. Coloque o seu casaquinho, querido. Se a mãe fala para o bebezinho, não sabe, o bebezinho pequenininho, dá o casaquinho, vai, veste. O bebezinho não sabe fazer isso. Ele até pode levantar o bracinho e ficar tentando assim, mas não consegue. Assim é o cristão, a cristã. Ele não consegue fazer certas coisas sozinho. Mas aí a mão forte de Deus vem e guia seu bracinho ao casaco. Aí o profeta diz aqui, ele não pode fazer. Os seus bracinhos ficam para cima, para baixo. E assim, isso precisa de sua mão firme. De sua mão firme, quer dizer, a mão da mãe, ou de alguém ali para ajudar. Mostrando que nós, cristãos, precisamos da mão de Deus. E quão contente estou em poder simplesmente entregar minha mão ao Pai e dizer, Senhor Jesus, eu não posso chegar lá, ajuda-me, coloque o casaco em mim, vou parar de tentar, simplesmente deixarei que Ele o faça. Então pare de tentar, deixe Ele fazer. Já não vai mais ser você, Ele vai te guiar nos movimentos necessários. Mas se Ele não guiar, porque Ele não quer que você faça nada naquele momento, fique quieto, não dê aquele telefonema, ou não faça isso, não faça aquilo, até que Ele te ordene. Vê, 71, vê, se o nenenzinho continuar tentando,
eu não posso fazê-lo, e fica em toda parte, ele não poderá fazê-lo, nem mesmo poderá você, nem mesmo poderei eu. Mas, se simplesmente ficarmos quietos e deixarmos que ele faça isto, simplesmente se entregue a ele. Aqui, Senhor, aqui estou, simplesmente deixe que eu não seja nada, e eu entrego. Coloques tu minha mão no lugar correto. Essa é a vitória. É isso que é vencer. Irmãos, isso não é pouca coisa. Senhor, coloque minha mão no lugar correto. Você vai pegar os objetos corretos, aquela chave, aquilo, qualquer objeto. E isso vale também para colocar a mão na obra, naquilo que você for fazer. Então deixa ele te impulsionar. Aí você terá certeza que está lavando a louça, fazendo o que for fazer correto, construindo correto. Se ele não fizer isso, então, como já disse, não faça, né? Continuando, 72. A coisa... tu minha mão no lugar correto. Esta é a vitória. É isto que é vencer. Essa frase que eu queria repetir. A coisa que você tem que vencer é você mesmo. Repetindo essa frase. Parágrafo 72 de como poderei vencer. A coisa que você tem que vencer é você mesmo. Então, antes de tentar vencer as pessoas, vencer os espíritos, vencer as outras lutas, vença você mesmo. O maior inimigo, a maior inimiga que você tem é você mesmo, você mesma. Uma vez que você consegue vencer, você percebe quando é você carnal discutindo com você espírito. É uma guerra da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. Mas isso está no mesmo corpo. Então, tem que o espírito vencer a carne, subjugar a carne. Então, você vai conhecer que você está em guerra com você mesmo, com você mesma. E lembra desse parágrafo 72 de como poderia vencer. Vamos em frente agora, 73. Mas no tempo de Noé, lá havia 8 vencedores. E foram estes que entraram. Eles foram apanhados do lado de dentro. Agora veja, amigos, eu creio que eles estão gravando isso. Quer dizer, no dia do culto, isso aqui estava sendo gravado. Por isso foi transcrito para o livro. E hoje está em forma digital, né? Por todo mundo. Qualquer um pode clicar e ouvir essas palavras na voz do próprio profeta. E pode também conseguir PDF para você ler. Não precisa nem mesmo ter um livro físico, impresso. Eu preferi ter impresso aqui, né? Nesse momento. Eles estão gravando isso. E se isso está na televisão, ou não é televisão, me perdoe, na fita. Eu queria até ter uma fita aqui agora para mostrar. Tem crianças que não conhecem que tem uma fita cassete. Mas oportunamente, quem ainda não conhece vai conhecer. Então, quer dizer, isso estava sendo gravado naquela maneira rudimentar, na fita. E hoje está sendo rodado aqui para nós, né? Seja o que for que você faz, quem estiver ouvindo, olha o que o profeta disse naquele tempo, quem estiver ouvindo agora, ou quem ouvirá daqui por diante, agora é a tua vez, você está ouvindo isso, eu estou lendo aqui, você está ouvindo o conteúdo, né? O mesmo que o profeta pregou ali. Daqui por diante, a hora já é tarde, e você realmente tem boas intenções, mas seja apanhado do lado de dentro. Viu que conselho do profeta? Seja apanhado do lado de dentro. Não deixa a porta fechar com você pelo lado de fora, porque não abre depois para você entrar. E eu já digo, não vou nem comentar sobre esse tópico aqui mais. Agora, não lute, não é para aquele que quer, ou para o que corre, mas simplesmente entregue a si mesmo a Ele, e siga em frente, com uma fé perfeita e satisfeita, que o que Deus tem prometido, Ele é capaz de realizar. Não se unindo a uma denominação, ou a outra denominação, e correndo com isto, aquilo ou aquilo outro, e experimentando isso, simplesmente entregue-se a Deus e ande com Ele, pacificamente, quieto,
não com interrupções. Simplesmente siga em frente, andando com Ele. Isto é certo. Estamos já terminando, tá? Estamos no 74, vamos até o 78. Mais 4 parágrafos. Foi isso que eu disse a nosso irmão, que acabou de ter um acidente. Vem, simplesmente se entregue a Ele. Ele está aqui. Aquele que sabe o que você tem feito e o que tem feito com que você faça isto dessa maneira. E tudo isso, Ele sabe tudo a seu respeito. Talvez ficou embolado, não sei se é a leitura aqui, mas eu quero deixar bem claro. Ele, Deus, sabe o que você tem feito e por que você tem feito. Mas eu estou com medo de falar e Deus vai saber as coisas que eu fiz. Ele já sabe. Ele sabe o que você fez e por que você fez. Agora, se dentro de você sente uma reprovação, então isso não é você, é Deus que está te mostrando. E aí então é um bom sinal. O ruim é aquela pessoa de nariz empinado, de cabeça levantada, que não se acha errado em nada. Só acha que é o certo, é a certa, e as pessoas que estão erradas. Tem que ficar procurando culpados, pessoas erradas para todo lado, menos a pessoa. Então, quando você se vê errado, se vê errada, isso é um bom sinal. Dessa maneira e tudo. Ele já sabe tudo a seu respeito. E agora, ele acabou de dizer aqui atrás simplesmente o que você tem que fazer. Ele já sabe o que você tem feito e por que tem feito. Agora, o importante é, daqui para frente, ele dizer o que você tem que fazer. Talvez parar com alguma coisa, talvez continuar com outras coisas e voltar a fazer algo que a gente deixou e que era de Deus e a gente abandonou aquela prática. Por exemplo, culto doméstico, orar antes de deitar, orar ao levantar, orar em todos os lugares. O cristão não tem horário definido. Você está sempre levantando mãos santas e orando, agradecendo a Deus. Então, práticas que parecem pequenas, mas são significativas. Em tudo dá graças. Então, em vez de reclamação, espírito de gratidão, isso vai fazer com que as coisas vão se endireitando. Ser paciente uns com os outros. Vamos continuar a leitura. Agora, eu disse, a única coisa que você tem que fazer, isto é, esquecer todo o seu passado. Olha que gostoso. Então, para de ficar lembrando o passado. Dependendo do passado, eu lembro uma vez que um pastor perguntou para uma jovem, na mensagem, falou sobre o passado, né? O que você diz, irmã, sobre ficar recordando o passado? A irmã respondeu de uma maneira muito sábia. Ela falou assim, depende do passado. Então, dependendo do passado, é bom lembrar um passado que te dá força para aumentar sua força para prosseguir. Então, agora, dependendo do tipo de passado, você pula ele, porque até Deus criou esse recurso. Ele deleta, ele apaga os passados, ele lança no mar do esquecimento, ele dá uma amnésia naquele campo ali, mesmo que Satanás aparecer com uma nota promissória. Eu vou só usar um tipo aqui, porque tem isso na Bíblia. Ela não fala promissória, ela fala cédula. Tem uma cédula, né, de dívida. Por exemplo, você fez uma compra, assinou uma nota, e aí esqueceu de pagar por algum motivo, aconteceu, o dia que aquele credor aparecer com aquela nota e mostrar para você, eu devo mesmo, e você então vai ter que pagar. Mas a nossa dívida com o pecado fez com que uma nota promissória ficasse no poder de Satanás, para ele ficar esfregando na nossa cara, aqui, você fez isso, você fez aquilo outro. Só que o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, o apóstolo Paulo fala que a cédula que era contra nós foi rasgada. Foi riscada, foi rasurada. Porque quando você paga a dívida, as crianças que são mais novas aqui, sabem que o papai e a mamãe, quando pagam a conta, então rasga a notinha, ou pega a caneta e risca em cima, assim, para lá e para cá, assim, ela torna inválida, não dá para cobrar ela mais. Ou então escreve assim, pago, ou recebido, quem recebeu. Quer dizer, não se cobra mais aquilo. E Satanás, quando ele aparece, hein, você falou aquilo, você fez isso. É ele tentando trazer uma dívida que já foi paga. E aí você fala que o sangue de Jesus Cristo me lava e purifica de todo o pecado. Não tem nada mais contra você. A cédula que era contra nós foi paga e foi anulada. Seguindo aqui para nós terminarmos. Você tem que fazer. Agora, eu disse, a única coisa que você tem que fazer, isto é, esquecer todo o seu passado.
seguir em frente, viver para o futuro, na presença e na glória de Deus. Eu achei esse parágrafo, é o parágrafo 74, com mensagem Como Poderei Vencer. Que maravilha! Deixa eu grifar isso aqui. Isso aqui é um conselho que tem quase que pendurar no pescoço e esquecer disso aqui. Isso sim são mensagens boas para o WhatsApp, para você, para compartilhar uns com os outros, né? Então, viver para o futuro e seguir em frente. Agora, parágrafo 75. 8 vencedores, nos dias de 8 vencedores, ponto, de Noé, ponto. Agora, nos dias de Daniel, lá houve 4 vencedores, que podiam suportar as provas do fogo e dos leões. Agora, nós esperamos ser provados. Esta é uma boa lição para o meu irmão lá atrás também. Aquele que vem para Deus deve ser provado primeiro. Por isso ninguém escapa, todos somos provados. Provado em quê? O profeta fala, provado em quê? Com a palavra. Então todos aqui têm que passar por provação com a palavra, para ver se você tem a oportunidade de negar ou de não negar a palavra. Aquele com a palavra, esta é a prova de Deus. Crê você nisto? Aquele que vem a Deus deve ser provado. Isso simplesmente mostra um filho verdadeiro. Veio ser provado. E quando a prova está vindo, você não pode vencer a não ser que uma prova lhe seja dada. Quer dizer, tem que ser te dada uma prova para mostrar se você vence. E quando uma prova é dada, é para ver se você pode vencer ou não. E Jesus disse, para aquele que vencer, a prova é a maior coisa que alguma vez já aconteceu com você. E eu creio que está escrito nas Escrituras. Pedro disse que nossas lutas valem mais para nós do que o precioso ouro. É tempo de provas. É uma boa evidência para nós. É que Deus está conosco quando somos provados. Pois todos os filhos de Deus são provados e tentados. Embora aqui não falou a Escritura, falou de Pedro e tal, né? Mas os irmãos lembram que eu cito de vez em quando na pregação, 1 Coríntios, capítulo 13, se eu não estou invertendo, capítulo 13, verso 10, ou capítulo 10, verso 13, onde fala que não vem sobre vós tentação, senão humana. E junto com a tentação, Deus dá também o escape, para que você suportar. Então, nenhuma luta, nenhuma prova venha acima da sua capacidade. Fala, mas eu sou fraquinho, então eu já vou perder agora. Não, é que ele vai e muda o seu grau, ele sobe o seu grau de capacidade de resistência. Os psicólogos falam resiliência, eles gostam de falar assim. A Marcela tem uma prima, né, que psicóloga um dia conversando, e ela falando sobre, tinha acontecido um acidente, ela perdeu um carro naquele acidente, e ela então, tipo assim, não vou reclamar. Não vou reclamar porque isso vem para testar a nossa resiliência. E dali um pouco tempo ela estava de carro novamente. Deus faz as coisas acontecer. Agora, isso com todos vocês, com todos nós, Deus dá a prova e dali testa a sua resistência, né? E você então passa no teste e dali a pouco você está com todas aquelas bênçãos até multiplicadas novamente, né? Bom, prosseguindo aqui, estamos já encerrando. Sim. Parágrafo 76. E Daniel, um homem, um profeta, e este era o sangue de Abdenego. Daniel era o profeta, e este era o tamanho da igreja naquele dia. Quero dizer, da noiva. A noiva nos dias de Noé, lá 8 pessoas, né? E assim sucessivamente. Agora, nos dias de Daniel, pelo que eu entendi aqui, o profeta está mostrando que 4 pessoas, Sadraque, Mesaque, Abdenego, 3, mais Daniel, 4. Esses 4 não se dobraram perante as tentações. E foram tentações, foram lutas. Pegue em casa, estude nos capítulos de Daniel, do livro do profeta Daniel. Daniel é só, creio que 12 capítulos. Então vai lendo 1, 2, 3, e vai lendo e você vai encontrar todas essas histórias ali. Bíblica. Filho de Deus, tamanho da igreja naquele dia, quero dizer, da noiva. Há muitas igrejas, uns 2 milhões delas
desceram até lá. Mas lá havia, este era o tamanho dos vencedores. E aqueles vencedores eram colocados à prova. Toda a civilização dali, da Babilônia era um império mundial naquele tempo, era a capital do mundo. E o povo foi ali para testar a fé daqueles 4 homens, para ver aquele espetáculo daqueles homens que, se não se dobrassem perante o decreto do rei, eram jogados para leões, eram jogados na fornalha de fogo ardente. E tudo isso aconteceu, mas eles saíram vivos do outro lado. E não foi por eles mesmos. E Daniel, um homem, um profeta, só um minutinho, senão vou ler novamente aqui. Aqui eu parei no meio do parágrafo. E aqueles vencedores eram colocados à prova. E cada vencedor tem que passar por uma prova. E quando eles disseram, você retire o que a palavra disse, ou será lançado na fornalha ardente, eles recusaram tudo exceto a palavra. Ou seja, eles tinham que desmentir a palavra de Deus. Eles mantiveram a palavra de Deus. E Deus foi com eles, né? Parágrafo 77 agora. E quando foi dada uma prova a Daniel, que ele deveria retirar o que a palavra disse, que eles deveriam se inclinar diante do templo, que Salomão orou, e ele os livrará de todas as coisas, Deus escutaria dos céus, se eles olhassem em direção do templo e orassem. E disse, se qualquer homem orar dentro deste tanto de dias, e nós somos medo-persas, os quais não podem mudar ou alterar as nossas leis, aquele homem será lançado na cova dos leões. Ou seja, saiu uma lei do lado do governo, né, do rei, proibindo orações. Ninguém pode orar. Por quê? Porque sabia que Daniel, Sadraque, eles poderiam orar naquele período, e isso ia ser contado como um crime, como uma infração. E aí poderiam então incriminá-los. E o que aconteceu? E Daniel costumava orar de um certo andar, que tinha uma janela, as pessoas viam ele lá orando. Ele não orava escondido. E aí saiu esse decreto e os vigias lá ficaram olhando. E Daniel foi para lá, e janela aberta, e levantou as mãos e orou. E eles, pronto, ele orou. Então agora sim, agora Daniel vai ter que se jogar na cova dos leões. E foi jogado, mas só que saiu lá vivo. Então, prosseguindo aqui. Eles armaram uma armadilha para ele. E assim arma para você, irmão e irmã. Mas fique tranquilo que Deus desarma as armadilhas do inimigo. Eu creio que o profeta sabia daquilo, mas eles armaram uma armadilha para ele. Vocês perceberam qual é a armadilha, né? Saiu um decreto aí que ninguém pode orar. Esse ninguém não, é que o crente ia orar, então, igual no tempo da Covid, vocês lembram, né? Não pode fazer tal coisa. Cada absurdo, mas tá bom. Tá bom. Humildemente. Ele saiu humildemente. Quando chegou a hora dele orar, ele sabia que em sua terra natal, em Jerusalém, lá havia um sacrifício que queimava no altar. Daniel não tinha medo daqueles espias. Ele levantou a veneziana e abriu as janelas e caiu de joelhos e levantou suas mãos para cima, para Deus, e orou, porque, vivo ou morto, ele tinha a vitória. E, portanto, a vitória foi tanta que os leões não o puderam comer. Veio, ele venceu. Aí eu disse que eu li só até o 78. E eu aqui prontinho para ler 79 e para frente, mas não vou ler, tá? Parei no 78 aqui, falou sobre Daniel. Agora vai prosseguir falando de Sadraque, Mesaque, Abednego, mas até aqui já fomos abençoados. Então, lemos do parágrafo 66 ao 78 dessa mensagem já citada, e sobre o tema sermos apanhados pelo lado de dentro da porta. E é claro que estou falando com pessoas que já são apanhadas pelo lado de dentro. Mas se porventura, por alguma circunstância da vida, você se acha que você não está tão dentro assim como deve, então busca a Deus. Deus, eu sou um eleito de Deus, eu creio na tua palavra, Senhor,
me ajude a fazer os ajustes necessários para que minha vida seja ajustada com a palavra, porque parece que é só conversa, mas não é. O dilúvio foi real, desapareceu uma quantidade enorme de pessoas que se julgavam muito importantes. Sodoma e Gomorra não é uma ficção, não. É realidade, foi realidade. Então, pessoas foram destruídas por aquele incêndio de alta magnitude ali. E como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim será na vida do Filho do Homem. O Filho do Homem já tem se manifestado. Então, o ponto de fogo, aquele ponto de fulgor, aquele ponto que o fogo, se você não colocar ele pula. Deixa eu só traduzir rapidão aqui para as crianças, para todo mundo aqui. Quando você pega uma folha de caderno, uma folha de papel ou uma palha e fica mostrando ela para o fogo assim, você não põe ela no fogo, só chega perto. Ela vai ficando amarela, vai ficando marrom, não vai? Vai torcendo, mas não pega fogo. Mas chega um ponto que você pode tirar ela um pouquinho para fora assim, o fogo dá um pulo e alcança aquela folha de papel. É porque o calor atingiu um ponto que a ciência chama de ponto de fulgor. Fulgor. É um ponto que não se suporta mais. Naquela hora, então, o fogo pula de onde ele está ali e ele entra em ação e começa a queima. Então, Sodoma e Gomorra fez isso acontecer. Foi pecando, e isso foi irritando a Deus. E até que só faltava chegar nesse ponto de fulgor. Quando aquele ponto foi chegando no termômetro de Deus, a temperatura estava, falou, é agora. Aí, pluf. Então desencadeou a reação química, né, da combustão, fogo e enxofre. Então trouxe sobre aquelas cidades. E nunca mais elas foram cidades produtivas. Então o local lá se tornou improdutivo, inapropriado para morar, para plantar, para fazer qualquer coisa. E isso é o que está para acontecer com o mundo, que está também atingindo o seu ponto de fulgor. E Deus tira a sua igreja, a sua noiva, e quando tudo isso vier, você não tem que estar ali, ou seja, não estará vivendo essa face tão difícil, né? Mas seremos colocados em um local de segurança fora daqui. E depois que o planeta estiver tudo arrumadinho, em condições de uso, então nós estaremos novamente de volta com o nosso Cristo, no nosso milênio, e assim sucessivamente. Vamos encerrar por aqui. A palavra de Deus é infinita, ela na verdade não encerra. Nós é que entendemos que é o momento, é o Espírito Santo que dá ordem para começar, mas ele também dá as ordens, dá a ordem também que é hora de parar. Então, preciosos irmãos aqui presentes, preciosos irmãos no vídeo, Deus abençoe a todos e até a nossa próxima mensagem, se Deus quiser. Agora vamos passar para a ministração da Santa Ceia do Senhor, ministração da comunhão aqui na congregação local. Deus vos abençoe.